Essa fase de lançar os primeiros carros elétricos vem sendo bem intensa para as fabricantes tradicionais. De um lado, você pode apostar justamente na tradição e usar isso para ter uma vantagem frente às marcas mais novas. Do outro lado, talvez a solução seja uma ruptura e cair de cabeça na tecnologia. Dá para dizer que a Ford vem fazendo um pouquinho de cada um. E esse cavalinho aqui na frente te indica que carro é esse. Mas esqueça quase tudo que você sabe sobre o Ford Mustang. O Ford Mustang Mach-E, o Mustang elétrico, ele mantém a tradição e boa parte do DNA que deu toda a pompa a esse nome. Mas ao mesmo tempo, ele, esportivo e divertido, mostra que dá para ter tudo isso de um modo novo, que eu vou te mostrar agora. Lançado em 2020, o Mustang Mach-E é o primeiro carro elétrico da Ford. E para ter alguma vantagem frente à Tesla, eles apostaram em algo que a marca do Elon Musk não tem: tradição. Isso fica claro já no nome, mas não é só isso. Esse aqui é um carro elétrico bem esportivo e que em vários aspectos lembra, relê e aproveita tudo aquilo que a gente conhece do Mustang. O preço também é de Mustang. O Mustang Mach-E chega ao Brasil por R$486 mil. Afinal de contas, a gente está falando da versão GT Performance. Ela é esportiva de verdade e lá nos Estados Unidos é o topo de linha. Ou seja, eles trouxeram para o Brasil o melhor Mustang elétrico que poderíamos ter. Na minha opinião, é justamente aqui na dianteira que a estética do Mustang que a gente conhece bem se faz presente no Mustang elétrico. Os faróis, eles são mais curvilíneos e afilados, mas ao mesmo tempo eles têm esse formato e as três listras que estão presentes no Mustang a combustão. A grade falsa é algo que vem saindo de moda nos elétricos mais novos, para você ver como que as coisas mudam tanto em apenas 3 anos, né? Em 2020, isso aqui era algo que os designers apostavam bastante. Hoje em dia já está saindo de moda, as fabricantes apostam mais em simplesmente ignorar essa dianteira e fazer algo integrado ao capô. Mas aqui tem uma proposta um pouco diferente, que é justamente esse formato de trapézio dessa falsa grade, que, mais uma vez, remete ao Mustang original. Assim, claro, como esse cavalinho, né, que mostra para qualquer um que entende minimamente de carro que o sangue aqui é nobre. Mas nem tudo é enfeite. A entrada de ar inferior serve para arrefecer as baterias e o para-choque tem passagens de ar que auxiliam na aerodinâmica, que aqui não vale só para melhorar o consumo do carro, mas também para melhorar a performance. O capô desse carro, ele termina um pouquinho à frente da carroceria e junto dessa saliência da grade ajuda a replicar esse nariz de tubarão, digamos, que o Mustang original tem. Mas é óbvio que aqui embaixo você não encontrará o motor V8 5.0. Na verdade, vai encontrar nenhum motor, porque os dois motores desse carro são compactos e estão cada um em um eixo. A gente tem aqui um porta-malas de 140 litros, ou seja, suficiente para levar uma mochila, uma mala, que é o chamado frunk, uma mistura no inglês de front, que é frente, e trunk, que é porta-malas. Mas se você é daqueles caras que costuma julgar um carro pelo que vê debaixo do capô, cuidado, a gente está falando de um veículo com 487 cavalos e 87,7 kgfm. Em nosso teste, ele foi de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos. Isso é tempo melhor que Porsche e muito outro esportivo, inclusive o próprio Mustang Mach-1, ou Mach-1, que é vendido aqui no Brasil e que fez esse mesmo teste da 4 rodas em 4,9 segundos. Ok, a gente está falando de um carro com torque instantâneo e tração integral contra um carro com tração traseira, mas não deixa de ser impressionante que o Mustang elétrico, em números, supere o Mustang a combustão. A bateria tem 91 kWh, que é bastante coisa. Só a bateria pesa 596 kg. A autonomia não é ruim, mas também não é o que eu esperava, dada a capacidade energética desse carro. Em nossos testes, a autonomia urbana do Mustang Mach-E é de 473 km. Na estrada, um elétrico sempre consome um pouco mais, e aí a gente atingiu 427 km com uma carga só. Se você tem um carro elétrico, obviamente tem que ter um carregador em casa. E aí você consegue levar seu Mustang de 0 a 100
com um carregador doméstico, o famoso Wallbox, em mais ou menos 11 horas, mas é improvável que você chegue todo dia em casa com esse carro com a bateria praticamente zerada. Então pode ficar tranquilo que é chegar em casa, conectar na tomada e no dia seguinte sair com carga total. Caso você esteja viajando, aí você precisa de um carregador com corrente contínua, muito mais potente, que a gente encontra principalmente em postos de gasolina. Nesse caso, você leva esse carro de 0 a 80% em mais ou menos 1 hora, talvez um pouco mais. Não dá para precisar muito bem, porque a partir dos 80%, em qualquer carro elétrico, a velocidade de carregamento diminui um pouquinho. Mas em geral dá para a gente dizer que a cada 10 minutos você adiciona entre 80 e 100 km de autonomia para continuar a viagem e, claro, maneirar um pouquinho, né? Porque se você pisar a fundo para extrair tudo que esse carro tem a entregar, você não vai chegar nem perto desses 473 km. Mas se esse aqui não é um muscle car, o que ele é afinal de contas? Bom, a Ford costuma chamar o Mach-E de crossover, um cruzamento de estilos. E eu concordo com essa definição. De um lado, os elementos do Mustang a combustão estão presentes, por exemplo, nesse capô arqueado e num arco também que vai da coluna B para trás. Mas a traseira, que eu vou te mostrar melhor já já, e é a fonte de maior discórdia nesse carro, é de SUV. Não tem nada a ver com aquela traseira mais encaixotada do Mustang original, digamos assim. Ao mesmo tempo também que o vão livre desse carro é um pouco maior e o entre-eixos mais comprido. São dimensões, proporções que se cruzam, um pouquinho de sedã, um pouquinho de SUV, algumas coisas inerentes a um carro elétrico que tornam ele único e um pouquinho difícil de definir tem hora. Mas se você é um cara atento que não se distraiu com essas linhas incomuns e reparou algumas partes em vermelho aqui nas rodas, saiba que não é só decoração não. Esse carro vem com freios Brembo, que realmente funcionam muito bem. Essenciais para parar tanta potência e tanto torque. As rodas de aro 20 têm um design mais tradicional e me agradam bastante, e você já vai percebendo como que a Ford vai mesclando elementos mais ligados à esportividade tradicional e elementos mais ligados à tecnologia, como por exemplo, esse carro ele não tem maçanetas. Para você entrar, você aperta o botão e puxa essa aleta. Ali atrás, quando você aperta o botão, a porta já se abre o suficiente para que você enfie a mão e entre. Essas aletas, inclusive, que são inspiradas em aviões, elas lembram um pouquinho aqueles winglets, wingtips de aviões comerciais. Quando você fala Mach 1, significa que você está viajando a velocidade do som em determinado meio. E isso é muito utilizado na aviação. Um avião que viaja a Mach 1, ele está viajando a velocidade do som nas determinadas condições de altitude, pressão, temperatura. Mach 2, 2 vezes a velocidade do som e por aí vai. O Mustang Mach 1, por conta desse nome, sempre trazia leves referências à aviação. O Mach-E tem esse E no lugar do 1, fazendo mais uma vez um trocadilho com o E de eletrificação, mas as referências aos céus permanecem e adicionam um pouquinho mais de estilo aqui. Mas o que dizer da traseira desse carro? Como se já não houvesse motivos suficientes para irritar quem é fã de um muscle car clássico, um fã mais purista, a Ford deu uma traseira de SUV, perua, mas na minha opinião, uma traseira bem de SUV para esse carro. Talvez o ponto de maior polêmica, o ponto que mais gerou críticas aos fãs do bom e velho Mustang. Ao mesmo tempo, o legado está presente, o GT indicativo de performance e principalmente essas lanternas com as 3 listras verticais, marca registrada do Mustang. Mas a gente vive a era da polêmica, né? Fale bem, fale mal, fale de mim. E essa estratégia vem dando certo com o Mach-E. Ao longo desse ano, ele vem vendendo bem nos Estados Unidos em diferentes versões. Várias vezes ele é o segundo elétrico mais vendido do país, ficando atrás só do Model Y, que é um sucesso global. E dentre os fatores que contribuem para isso está a praticidade. O Mustang a gasolina não é um carro confortável, não é um carro espaçoso. Aqui, muito pelo contrário. Para você ter noção, o porta-malas tem 822 litros de capacidade, isso contando até o teto, não é aquele padrão VDA não. Mas é espaço de sobra, ou seja, dá para o pai de família ter esse carro para se divertir de uma maneira mais moderna e ao mesmo tempo carregar a família. Com o Mustang Mach 1, por exemplo, ele teria que ter um outro carro só para essa função e aí
sozinho ou com uma companhia no banco da frente, brincar com o V8 5.0. Mas ó, na hora do passado entrar, a Ford bateu a porta. Por dentro, o Mustang Mach-E, ele não tem praticamente nada que lembre toda a tradição que esse nome traz. Na verdade, dá para dizer que a Ford tentou simular um pouquinho do interior de um esportivo a combustão no jogo de materiais, que são bons. Os bancos, eles são no material que imita couro, mas que tem uma origem ecológica. A gente tem um revestimento que imita também uma camurça aqui nas portas, mais imitação desse couro de origem ecológica. O sistema de som da B&O com 10 alto-falantes, ele é todo revestido de tecido. Aqui no painel, algo que imita talvez aço escovado, alumínio, não sei, enfim. São combinações, são escolhas que de certa forma remetem a um esportivo clássico. Mas dá para dizer que tudo isso é ofuscado por essa coisa. Na verdade, uma tela de 15,5 polegadas com um seletor no meio do display. É bacana? É. Ela é útil? É também. Poderia ser um pouco mais. Esse seletor no meio da tela, que inclusive muda de função conforme o que você está fazendo, é útil e elegante? É. Mas é coisa de carro esportivo? Bom, não. Nem isso, nem esse quadro de instrumentos de 10,2 polegadas medido aqui na diagonal. Ele é bem fininho, mas são 10,2 polegadas porque a medição é feita na diagonal. Também com boa qualidade de imagem, também poderia ser um pouco mais bem aproveitado. Eu acho que a Ford até fez um trabalho interessante em termos de acabamento desse carro, que é confortável e bem equipado. Mas as telas roubam toda a atenção. Fora isso, falando de tecnologia, que é bem presente aqui, nós temos carregamento por indução, freio de estacionamento eletrônico, um sistema de estacionamento automático que não é dos melhores, ele teve uma certa dificuldade de interpretar as vagas brasileiras. O console central com esse GT, para mim é a coisa que mais lembra um Mustang original, e ele tem essa opção aqui de você abrir ou fechar para guardar qualquer tipo de objeto com um bom espaço. E esse teto solar panorâmico é o maior teto solar que a Ford já colocou no carro dela, só que justamente para que ele seja grande, ele não abre e não tem cortina, mas tem aquela película ultravioleta que reduz o efeito estufa. Só reduz, porque com o calor que a gente vai enfrentar nesse verão, o ar-condicionado vai ter que trabalhar bastante e vai roubar temperatura, ó. Cerca de 7%, de acordo com essa indicação da tela, da bateria, né, foi gasta para climatizar o carro. E olha que a gente está num dia frio hoje e eu não sou de colocar o ar-condicionado no talo não, mas no calor, com certeza esse 7% aqui vai crescer bastante. Se você não reparou, o Mach-E é um carro grande. Para te dar uma ideia, ele é do tamanho de um Jeep Commander. E de entre-eixos são 2,98 m. Logo, a gente espera bastante espaço interno. E aqui atrás ele dá um banho de espaço interno em relação ao Mach-1. O banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82 m, e a distância do meu joelho à parte de trás aqui do encosto é bem grande, um pouco mais que um palmo. Fora isso, o banco ele é pouco inclinado e comprido, então o conforto aqui é bem legal. Eu acho que você consegue viajar a longas distâncias sem se cansar. Para melhorar, o chão é plano, como em um bom carro elétrico, o que libera espaço para os pés. E talvez ele só não seja tão bom na largura. Então, uma pessoa viajando no meio talvez esbarre um pouco os ombros em quem viaja nas laterais. Fora isso, ele entrega o que se espera. Saída de ar-condicionado, sem uma terceira zona, mas isso é coisa realmente de carros ainda mais caros. Saída USB tipo A e tipo C. E aqui até luzinhas de cortesia, caixas de som bem localizadas e o famoso PQP, né? Que dependendo de quem tiver no volante pode ser útil. Caso o motorista não seja dos mais habilidosos, a segurança também está garantida. São 9 airbags nesse carro para proteger todo mundo e evitar uma tragédia. Lembre-se sempre de pilotar o Mach-E na pista. Na rua você dirige. Inclusive ele tem um modo feito para pistas, que libera um pouco mais o controle de tração, torna ele ainda mais arisco e que não deve ser utilizado na rua. É bom lembrar.
Mas já pensou se depois de tanto trabalho e depois de ter a audácia de colocar o nome Mustang em um carro elétrico, a Ford fizesse um carro chato de dirigir? Seria uma baita mancada, né? Sorte que não foi o caso. O Mustang Mach-E realmente faz jus aos números. Ele é muito rápido, mas andar em linha reta não é tudo. Então dá para dizer que também ele é dinamicamente bem acertado e divertido. Esse carro, ele tem preparo esportivo, né? Eu te mostrei os freios Brembo, eu vou te mostrar mais um pouquinho daqui a pouco a suspensão adaptativa dele. Os pneus, além de mais largos e feitos sob medida pela Pirelli, eles têm menor resistência à rolagem, que aí ajuda um pouco no alcance, né, na autonomia do carro. Ainda a coisa mais legal que você pode fazer num carro desse é acelerar, é encher o pé. O tranco é impressionante. Não dá para te mostrar, né, não dá a sensação, mas talvez visualmente você consiga perceber. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Um detalhe, eu estava a 100 por hora. Olha a velocidade que esse carro ganhou estando a 100 por hora. E agora vamos fazer de novo essa aceleração a partir de uma retomada mais lenta, mais de baixa, justamente para realçar o som artificial que esse carro oferece. Na verdade, 3 sons. Cada modo de condução, eu vou explicar mais desses modos adiante, tem o seu som, que é bem dinâmico, né? Ele serve como uma referência mesmo para você entender como o carro está respondendo aos seus comandos. Essa primeira arrancada foi com o som desligado e agora vamos fazer com o som ligado. Então, 1, 2, 3. Ele vai, ele vai. E se eu pedisse mais, ele ia também. Realmente é um carro divertido, que não tem algo muito comum nos carros elétricos, mas que eu sempre reforço, deve ser usado com cautela, que é aquele corte, aquela final que você sente que está faltando ali potência, né? Por mais que tenha essa potência, ele limite essa entrega por questões de bateria. Eu estou com 48% de bateria, em alguns outros elétricos eu já estaria sentindo uma diferença assim, bem notável no desempenho, principalmente em altas velocidades. Afinal de contas, o consumo em relação à velocidade ele não é linear, né? Ele cresce de uma maneira mais exponencial. Mas aqui isso não acontece. Por mais que a autonomia do Mach-E não seja espetacular, mesmo abaixo dos 50%, dá para você se divertir. Ele, a todo momento, esse carro quer que você explore o que ele tem a oferecer e brinque com as possibilidades não só de um Mustang, mas de um carro elétrico. E da forma que é possível alinhar ou não, né? Tudo isso. Mas claro, chega um momento também que o trajeto é simplesmente uma burocracia para você chegar ao seu destino. E aí a gente tem boas opções de automação veicular. Nos Estados Unidos eu experimentei o Mustang Mach-E com o Blue Cruise, que seria o equivalente do piloto automático da Tesla, só que o da Ford. Ele é capaz de manter o carro na faixa, na estrada, fazer ultrapassagem por conta própria e tudo mais. É por isso que tem essa barrinha aqui, que é composta por sensores infravermelhos, né? Se você olha para o lado, lá nos Estados Unidos, o piloto automático é desabilitado, piloto automático entre aspas, né? Justamente por não ser um piloto automático, ele necessita que você esteja olhando para a pista o tempo inteiro, que acaba sendo um pouco redundante. Mas aqui a gente não tem essa função por questões legais, mas tem um controle de cruzeiro adaptativo que funciona bem. Acabei de ligar ele. Um assistente de permanência em faixa que, justamente por conta de um hardware mais avançado, o Blue Cruise, também funciona bem. E aí você consegue percorrer boas distâncias com pouca intervenção nesse carro. Ele faz as curvas com um grau maior de ação. Você precisa basicamente de manter as mãos leves aqui no volante, prestar atenção aos sinais e pronto. Essa questão de desacelerar quando há um carro à frente, ele também faz com suavidade, faz com inteligência e mostra que, ok, dentro da autonomia que ele oferece, também dá para ser basicamente um carro de viagem, um cruzador confortável para você e para sua família. Mas depois de tanta estrada, eventualmente você chegará em alguma cidade. E é no ambiente urbano que o dono do Mach-E
vai utilizá-lo mais, né, como é o costume. E é na cidade, inclusive, que as virtudes desse carro como pode dizer, ficam realçadas em relação ao Mach-1, principalmente no espaço interno. Eu fico imaginando como deve ser mais fácil a vida de quem pode utilizar esse carro para fazer os deslocamentos diários, como levar filhos na escola ou simplesmente colocar uma carona na segunda fileira, que é praticamente impossível no Mach-1. E outra coisa que fica também bem evidente, no sentido positivo, é o vão livre. Esse carro, por ele ser mais alto, ele encara as ruas brasileiras com muito mais facilidade. Rodei com ele por alguns dias em São Paulo. Quem mora em São Paulo sabe muito bem como está o asfalto lá. E em momento algum eu tive que me preocupar em passar muito devagar em alguma valeta para não pegar o fundo ou passar na lombada na diagonal. São preocupações assim que quando você está com um sedã, quando você está com um carro muito baixo, começam a te estressar, né, com o uso contínuo. E aqui a gente não tem isso. Só que uma coisa engraçada é que quando eu peguei esse carro a primeira vez, justamente nesse asfalto, nesse pavimento mais degradado, mal cuidado, né, de São Paulo, eu achei o carro muito duro. Falei, pô, ok, ele tem uma proposta esportiva, mas tá estranho. E aí que eu fui entender como que os modos de direção desse carro realmente fazem a diferença. Porque aqui a gente tem os amortecedores MagneRide, ou seja, eles têm fluidos eletromagnéticos que conseguem modificar o comportamento da suspensão, a dureza do amortecedor. Então, nesse momento, eu ainda estou no modo Unbridled, que é o modo esportivo, né, que é o modo que deixa esse carro com a direção mais dura, com o acelerador mais arisco, né, um toquinho assim o carro já vai mais, e a suspensão também fica mais dura. Então, apertei aqui o modo Whisper, que é o mais calmo de todos, e o carro se transforma. Primeira coisa que você percebe é o volante mais leve, mas você também percebe a suspensão se alterando, né? E eu acho que a diferença que isso faz e poder utilizar isso com inteligência é algo bem legal. Você está numa estrada boa, igual a que a gente vai entrar agora também de novo para voltar para casa, enquanto a gente acaba esse vídeo, eu vou colocar no Engage, que é um meio termo. A suspensão fica ali nem muito macia, nem muito dura, a direção também nem muito macia, nem muito dura. Enfim, o carro fica bem equilibrado entre algo muito agressivo e eventualmente desconfortável e algo muito mole. Com a eletrificação acontecendo tão rápido, as fabricantes mal têm tempo para estudar o mercado e entender o que os consumidores querem. E nisso, cada uma vem apostando numa estratégia diferente, torcendo para que lá na frente ela se mostre a estratégia acertada. A Ford é uma das únicas que teve a coragem de utilizar seus nomes mais prestigiados, no caso o Mustang e a F-150, e lançar versões elétricas desses carros, releituras com novas tecnologias e também novas propostas. Como eu te mostrei, é uma decisão polêmica, mas também corajosa. E coragem não está faltando para a Ford não. Recentemente eu estive em Detroit, na fábrica deles, para conferir o que vem por aí. Ao mesmo tempo que essa tradição centenária continuará sendo utilizada pela marca, eles vão apostar bastante na disrupção. Tecnologias, carros que realmente não parecem um Ford, coisas surpreendentes. Inclusive uma picape elétrica que não é a F-150 e que pode vir para o Brasil daqui a alguns anos, quem sabe. Para você acompanhar toda essa transformação que a Ford está passando, siga aqui na Quatro Rodas, porque aqui a gente faz jornalismo. Valeu!